Boa tarde, pontualmente às 16 horas dessa quarta-feira, 10/6/2020, fazendo abertura lá, CNN, Jornal de Grande Audiência. Estamos aqui com Diziacas e Yara da JLL, e uma satisfação enorme já começar essa live nos primeiros segundos com 7 pessoas acompanhando pelo Facebook. Eu não tenho nada mais a dizer que muito obrigada e que puxe a cadeira, fique confortável, prepare o chat para poder participar, porque a tarde de hoje promete. Hoje nós temos aqui 2 grandes especialistas, o Diziacas da Buildings e a Yara da JLL, para conversar conosco sobre real estate do ponto de vista das novas possibilidades e das transformações que estão por vir no mercado imobiliário. Tenho certeza que alguém já está preparando a pergunta: é o fim dos escritórios? Serão muitas as devoluções? Essas eles já estão garantidos que vão nos responder com o que é a tendência do que é fato e o que as tendências, as pesquisas amostram. Eu vou agradecer enormemente quem possibilita a gente estar no ar, que é a John Richard e a JLL, que hoje realizam essa live em conjunto, e agradecer ao nosso convidado, a Buildings, por ceder o Diziacas mais uma vez, para, por 1 hora e pouquinho, compartilhar conosco todo o conhecimento e dados amostrados em suas pesquisas. Eu vou começar com a Yara, pedir para ela se apresentar. Eu estou ensaiando o nome dela há um tempão, gente. Yara Matsuyama, representando a JLL. Por favor, se apresente para a gente. E, em seguida, o Diziacas da Buildings. Boa tarde a todos. É um prazer enorme participar desse evento aqui pelo Facebook, para falar de um assunto que a gente gosta de falar tanto, né, Fernando? É o nosso mercado de escritórios corporativos. Meu nome é Yara Matsuyama, eu sou da JLL, consultoria imobiliária, que vocês já devem conhecer, né, que atua aí globalmente com serviços imobiliários para todas as necessidades, né. Eu faço parte da equipe de transações da JLL já há mais de 10 anos, esse é um tema que eu gosto de falar, então eu agradeço super pela oportunidade aí para quem está online, está acompanhando a nossa live, e acho que é um momento super pertinente para a gente, com esse novo formato agora de eventos, né, antes a gente fazia muito evento presencial, a JLL mesmo costumava sediar aí alguns eventos, eu sei que a Buildings também fazia ali os seus eventos, a gente era sempre convidado e acabava, né, se encontrando nos eventos da Buildings também, mas agora nesse novo normal, né, com essas novas tecnologias que acabaram ficando mais recorrentes durante esse período, para mim é novidade, né, a live, mas eu espero que todos possam aproveitar aí um pouco do conteúdo que a gente trouxe, né? Muito obrigada, Yara, é isso mesmo. Diziacas, por favor. Bom, obrigado mais uma vez a John, a JLL, agora pelo convite. Eu me sinto honrado em ter sido chamado para esse repeteco de live aqui. Não sei quantos acompanharam a nossa conversa da semana passada com a Gabi da Cornet, mas agora é uma atualização, são outros vieses da conversa, então obrigado por me convidar, John e a JLL, que são parceiros de longuíssima data. Como a Yara citou, a gente tem os nossos eventos, que as duas empresas sempre nos apoiam, participam, e eu confesso que nesse novo normal, eu estou com saudade dos nossos eventos presenciais, de colocar 200 pessoas juntos, falar um pouquinho de mercado, tomar um café, mas faz parte do momento que a gente está enfrentando. Então, eu agradeço a vocês pelo convite, a todo mundo que também está acompanhando a gente no Facebook da John, que seja um tempo de boas ideias para todo mundo, que as análises que a gente vai trazer, os comentários, enfim, sirvam também para reflexão, para tomada de decisão de todo mundo que está igual a gente nesse momento, procurando entender o que está acontecendo, para onde esse mercado vai, enfim, que a nossa contribuição seja válida para todos. Maravilha, muito obrigada. Gente, eles falam tão bem, né? É uma abertura tão rica que eu fico aqui do lado de cá pensando, meu Deus, o que eu vou falar para poder agradecer e dar sequência a esse conteúdo. Bom, eu vou abrir com uma pergunta ou uma pequena introdução. A gente percebe que já foram várias
as fases e as ondas, vamos chamar de ondas, depois que a pandemia começou. A gente já teve a fase do desespero, a gente já teve a fase das coisas se acalmarem e falar, não, vai ficar tudo bem, nada vai mudar tanto assim. Outras pessoas já dizem, olha, o normal já ficou para trás, agora nós vamos entender qual é o novo normal. Dentro de todos esses cenários, Yara, o que você pode comentar com a gente sobre as possíveis mudanças e transformações na parte de ocupação e também de novas práticas nos escritórios corporativos? Então, né, eu acho bacana essa nossa conversa, e aí antes da gente começar a falar sobre transformação, sobre o que muda, sobre as tendências, eu queria dar um passinho para trás e olhar um pouco esse momento tão conturbado que a gente vem vivendo aí nos últimos 2, 3 meses, né? Então, logo que a pandemia se instalou e começou a virar notícia nos jornais, e logo quando ela chegou aqui no Brasil, com as determinações de isolamento social, de fechamento de comércio, de fechamento de algumas operações, a gente percebeu uma primeira reação muito forte das empresas buscando, de alguma maneira, se adequar, né, a essa nova realidade de tudo fechado, né? Então, os esforços, na verdade, eles estavam muito mais voltados para se estabelecer remotamente, né, permitir que os acessos acontecessem. Muitas empresas foram atrás de comprar novos equipamentos de tecnologia de uma forma geral, mas principalmente de notebooks, para viabilizar que os seus funcionários continuassem trabalhando, que a operação não parasse, né, e que, de alguma maneira, a coisa sobrevivesse ali, ainda que remotamente. Algumas empresas já tinham uma política de home office instalada, o que, de uma certa maneira, ajuda, mas, de repente, está a empresa inteira, né? Antes você tinha uma parcela da empresa fazendo home office, e, de repente, você tem a empresa na totalidade afastada, trabalhando remotamente. Então, foi um momento de posso chamar de uma correria, né, de todo mundo buscando a melhor forma para se adaptar. E os funcionários também buscando como se adaptar a essa nova rotina, casa, com todas as tarefas domésticas, os filhos estudando, né, com o ensino à distância. Então, uma série de impactos que também, de uma certa forma, aconteceram para os colaboradores da empresa, para que se adaptassem, né, a essa nova rotina. Então, acho que esse foi o primeiro grande movimento, né, os esforços estavam voltados a isso. Mas aí, ao passo que a coisa foi entrando nos eixos e acho que veio um segundo momento com uma preocupação muito forte de agora, né? Eu não estou ocupando o meu escritório, mas a conta o boleto de aluguel está chegando, né? A conta está chegando e a gente tem que pagar por ela. Então, agora, como é que a gente faz? Então, o segundo momento, acho que foi tomado por uma preocupação muito forte das empresas de buscar, junto aos proprietários, algum tipo de respiro financeiro, né? Alguma forma de viabilizar ali o dia a dia de pagamento de aluguel, enfim, buscando ou algum diferimento, ou algum tipo de desconto, né? A gente viu que no comércio, de uma forma geral, foi ainda mais forte, né? Os shoppings que fecharam, e aí a operação de comércio daquele shopping também foi totalmente afetada. Então, esse segundo momento, ele foi realmente de uma preocupação muito intensa, né, com a conta do aluguel, que a gente sabe é a segunda conta mais expressiva dentro de uma empresa, né, depois do custo com a folha de pagamento, e essa corrida. Então, a gente percebeu esse momento como negociações acontecendo de maneira temporária, né, quer dizer, que é realmente para acomodar esse período que a gente está vivendo, e sempre muito respaldada pela comprovação do tamanho do impacto financeiro que aquela empresa teve, né? Quer dizer, a operação dela foi tão afetada que, ao comprovar isso, as negociações acabaram acontecendo de uma maneira a trazer ali alguma concessão e, de uma certa forma, trazer esse respiro ou essa tranquilidade para as empresas, né? E aí, agora, acho que a gente entra num terceiro momento, numa terceira fase, que é realmente a análise da ocupação em si, né? Quer dizer, uma série de fatores que hoje são presentes e que precisam ser levados em consideração para fazer essa análise de ocupação. Obviamente que o trabalho remoto, seja, né, a intensificação de um trabalho remoto ou a adoção de um trabalho remoto para as empresas que ainda não tinham essa prática, vem
também traz um impacto, espera-se um impacto forte relacionado a isso, mas não só isso, né? A gente está falando aqui de uma economia toda que acabou, de uma certa forma, sendo afetada por essa questão da pandemia. A gente tem as empresas e os segmentos, né, que também podem ter sofrido mais ou menos, mas todos eles foram afetados também, né? Então, assim, qual é a perspectiva da economia se restabelecer? Qual a perspectiva do meu segmento se restabelecer? E qual a perspectiva da minha operação em si se restabelecer nesse cenário tão conturbado que a gente está vivendo hoje, né? Então, tem essa questão da economia, tem a questão do caixa em si, né? E, enfim, da operação, tem a questão da ocupação. Então, uma série de aspectos que precisam ser levados em consideração, e hoje a gente vê as empresas muito voltadas para essa análise, né? Principalmente porque, nesse primeiro momento, o escritório ele deve sofrer algumas adaptações até para receber esse público de volta agora com o término da quarentena, né? Então, ao mesmo tempo que fala-se, né, de um lado, na questão do home office ser intensificado, a gente sabe também que existe um outro lado que é a questão de um maior espaçamento entre as estações de trabalho, por exemplo, né, ou de políticas ou de medidas, né, dentro dos escritórios para evitar o aglomeramento, que as pessoas, né, fiquem concentradas no café ou nas áreas comuns. Então, algumas medidas, de fato, vão ser necessárias nesse momento aí de retorno. E aí, sim, agora a gente começa a falar da transformação do mercado, né? Yara, se você me permite fazer um comentário ainda sobre essa fase inicial, né? É interessante a gente relembrar o momento que o mercado de escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro também estava nesse momento pré-pandemia. Era um momento de consolidação desse mercado, né, principalmente na cidade de São Paulo, não de consolidação como se o mercado nunca fosse consolidado, mas de uma volta, um aquecimento mais perceptível, que vem desde o ano passado. Em 2020 a expectativa era, assim, de fato resolver os problemas que a gente veio acumulando desde 2015, problema esses de excesso de oferta, falta de demanda. Eu acho que a gente já estava num momento muito diferente. O cenário pré-pandemia, mas ainda em 2020, era de algumas regiões em São Paulo já com falta de escritórios. A gente pode citar regiões como Paulista, Faria Lima, Vila Olímpia, regiões que já apresentavam poucas opções caso uma empresa precisasse de um novo espaço. E outras regiões, como Berrini, Chucre Zaidan e etc., de uma forma geral, caminhando para vacâncias baixas. Esse era um comentário que eu quero também reforçar, que como que estávamos pré-pandemia, né? Pré-15 de março, 14 de março, dependendo da data de cada empresa. Também é importante a gente relembrar que home office não era um tema em janeiro desse ano, em fevereiro desse ano. É diferente um pouquinho do movimento que aconteceu em coworking, que a gente viu nos últimos anos, em 2017, 2018, que era um tema que não surgiu só por conta de uma crise, da necessidade das empresas se movimentarem, mas foi um tema que veio à tona de todo mundo, quando principalmente a WeWork colocou os pés no Brasil e começou um processo de expansão muito relevante. Num momento em que a vacância de escritório estava alta, a WeWork apareceu como uma grande tomadora de espaços e, obviamente, repercutiu muito no mercado. E as empresas começaram aquele movimento. Pô, será que agora todo mundo vai para coworking e é o fim dos escritórios tradicionais? E 2 anos depois a gente vê que não foi isso. A WeWork tem um espaço. Eu estava até vendo esse número ontem. A WeWork tem, de acordo com os nossos dados, 200 mil metros quadrados ocupados no Brasil. Já é um número bem significativo. Nossa, o sol chegou aqui no nosso escritório. Agora vou ter que fechar minha persiana, mas eu faço quando terminar o meu comentário aqui. Peraí. Pois bem, então o WeWork já tem um grande espaço e a construção dessa questão do coworking como uma possibilidade de ocupação das empresas, ela demorou um tempo. Então, assim, não foi um negócio que surgiu da noite para o dia. Durante 2 anos, o mercado foi assimilando essas ideias e algumas empresas optaram por ir para esse modelo de negócios.
Eu lembro de um caso bem assim, que eu achei que não aconteceria, quando um escritório de advocacia, que a gente sabe que escritório de advocacia, os advogados gostam de ter espaços próprios, aquela questão da identidade deles. Eu lembro de um caso bem icônico, quando um escritório de advocacia foi para dentro da WeWork. Isso assim, chamou bastante atenção, mas não foi algo que aconteceu de maneira geral. Diferentemente desse momento que nós estamos agora, em janeiro, como a gente bem colocou, home office não era pauta. Foi uma situação forçada que as empresas tiveram que enfrentar da noite para o dia. Muitas delas se adaptaram bem, outras delas, de fato, não se adaptaram bem. E aí precisaram agora, estão repensando o que fazem, voltam, se não voltam. Então, dentro desse novo formato de trabalho, que já era muito usual para muitas empresas, mas que agora pegou todo mundo de uma forma massificada, pensando nessa pizza, eu já queria trazer essa reflexão para todo mundo que está com aquela preocupação assim, pô, home office vai dominar a nova forma de se trabalhar. Eu acho que ela vem com uma força muito maior do que a gente via anteriormente. Eu acho que é uma realidade que vem para ficar em muitas empresas que não tinham essa prática, mas assim como foi com o movimento de coworking, que não aniquilou os escritórios tradicionais, o home office também não aniquilará. Porém, só para eu finalizar esse meu primeiro comentário, eu vejo que essa pandemia do Covid e esse movimento de home office, eles trarão uma maior mudança no mercado de escritórios, mais do que as crises anteriores, tá? Então, fazer aqui a balança. Não é ao céu, também não é ao inferno. Então, assim, não é dizer que o mercado vai ficar tudo bem. Eu acho que haverão mudanças significativas, mas que serão ponderadas, analisadas empresa por empresa. Então, falando um pouquinho desse momento pré-pandemia e durante a pandemia, de fato, é um momento que as empresas estão testando. Dentro do nosso próprio escritório, aqui na nossa realidade da Buildings, a gente também está testando. Tem equipes, as minhas equipes que desenvolvem sistemas funcionam muito bem no home office, eles não precisam de tanta interação com clientes ou entre outras pessoas. O meu time de marketing já está um pouco mais desejoso de voltar para o escritório. O time que faz pesquisa, que liga para os prédios, que visita, também precisa de alguma forma estar no escritório, estar na rua. Então a gente vai acabar fazendo uma ponderação. E assim como vai acontecer conosco, acontecerão com todas as outras empresas. Então falta saber o tamanho desse impacto inicial, que eu acho que ele é um impacto que também vai ser estendido pelos próximos trimestres. Mas aí a gente pode seguir essa linha agora conversando um pouquinho desse momento pós-pandemia, né? Legal essa sua reflexão, né, Fernando? Porque, assim, mesmo durante essa fase de pandemia, né, de quarentena, não sei se vocês observaram isso, mas eu observei e acho que tem sido crescente. É o seguinte, logo que o pessoal entrou home office, começou a trabalhar de casa, as empresas fizeram ali um grande esforço para conseguir viabilizar que esse trabalho remoto acontecesse da melhor maneira possível, e estava todo mundo ali naquela excitação do trabalho de casa todos os dias, né, o tempo inteiro. Então, os primeiros comentários eram, puxa, agora o home office veio para ficar, todo mundo só quer saber de home office, o home office agora é a solução, né, da vida, todo mundo vai trabalhar home office, não tem mais para que ter escritório, gente, para que ter escritório? E aí, conforme o tempo foi passando, né, e o pessoal foi se adaptando à rotina, acho que houve também um movimento da necessidade da interação, né, por melhor que esteja funcionando, né, para quem está se adaptando, ótimo, mas por melhor que esteja funcionando, a necessidade da interação interpessoal, dos relacionamentos, grande parte das operações hoje dependem do relacionamento, seja da área comercial, seja equipe de marketing também gosta, né, de estar mais próximo, enfim, a gente percebe. E aí, hoje, os comentários já não são bem assim, né? Eu acho que a rotina também dentro de casa, junto com as outras tarefas domésticas, o homeschooling, que também está por aí, a gente já ouve, não vejo a hora de voltar para o escritório, né? Não vejo a hora de estar ali com a minha equipe, de ter o meu dia a dia, né? Enfim. Então, a gente já percebe entre as pessoas com quem a gente conversa, pelo menos, que esse movimento ele faz parte, né, aquela coisa dos extremos, né, mas assim como você falou, é uma questão de adaptação das operações, dos segmentos, das atividades,
né? E realmente a gente espera, sim, um impacto, mas não que isso vá ser o fim das áreas de escritório, assim como aconteceu com o coworking no passado, né? Uma coisa importante, e na outra conversa que a gente teve, quando a gente estava fazendo o alinhamento, né, desse briefing, o Fernando chegou a comentar um pouquinho sobre o momento de mercado que a gente viveu lá em 2015, que era aquele momento do flight to quality, né? Então, as empresas realmente fazendo um movimento de mudança para prédios com especificação técnica mais modernas, né? Sem que isso representasse efetivamente um aumento de custo, né? Porque a condição do mercado naquele momento propiciava uma movimentação em que você melhorava a qualidade do seu prédio, ou do seu escritório, sem que isso significasse um aumento efetivo de valor de locação, porque enfim, a vacância estava alta, os preços estavam caindo, e era uma forma de incentivar esse movimento, né? E esse foi um movimento lá em 2015, 2016. Agora, com essa coisa toda da pandemia, né, e da análise de ocupação, dos custos envolvidos, né, que são os custo de ocupação, sempre um custo muito expressivo dentro do financeiro aí das empresas, a gente começou a ouvir algum movimento, o pessoal falando, bom, então agora seria o movimento do flight to cost, né, quer dizer, seria agora o momento em que as empresas passam a buscar por espaços mais baratos, né, e aí a reflexão que eu gostaria de trazer, e que eu gostaria, né, de convidar a todos aí a fazer junto comigo, acho que é muito mais um movimento de fly to efficiency, né, da busca pela eficiência do espaço, do que apenas olhar o custo, apenas olhar a ocupação, né? Então, quando a gente fala do estudo de ocupação e da busca pela eficiência, eu acho que a gente traz aqui para reflexão não só o impacto que o home office vai trazer nos espaços do escritório, que se espera mesmo que traga, mas quando a gente passa a olhar as adaptações que os escritórios devem receber agora no retorno da quarentena, com o espaçamento maior das estações de trabalho, com algumas adaptações e intervenções que vão ser necessárias nas áreas de café, nas áreas comuns, a própria dinâmica de reuniões, né, que agora também passa a ter aí uma nova dinâmica, né, quer dizer, funcionando muito bem essas reuniões por vídeo, né, e até fazia uma brincadeira que antigamente era um luxo ter uma sala de videoconference, né, com equipamentos caríssimos. Hoje todo mundo faz videoconference o tempo inteiro, de hora em hora, os computadores já permitem essa interação entre as pessoas. Então, a gente passa a observar que a questão da eficiência, ela relaciona uma série de aspectos que precisam ser analisados, né, e nesse sentido, essas análises, elas consideram, né, desde o número de posições e o quanto você vai pôr de gente trabalhando de home office, ou qual rodízio você vai estipular, mas também traz aí a análise dos custos, e em alguns casos a operação vai ser vai sofrer tamanho impacto, né, a questão da economia e a operação em si, que vai ser necessário sim a movimentação para um novo escritório, onde o custo de locação seja mais barato, né, mas não pode esquecer que devolver espaço custa caro também, né? Então, no momento em que está todo mundo buscando aí redução de custo, né, redução de despesas, a gente pensar no movimento da saída como a salvação da pátria também precisa de um pouco de cautela, porque na hora que você põe na ponta do lápis o custo com a multa de saída, com a obra que você vai precisar fazer para devolver esse espaço para o proprietário, algum incentivo que ele tenha concedido numa renovação ou no momento de revisão de aluguel, que agora, com o término antecipado do contrato, acaba vindo à tona também, e também um CAPEX aí num novo escritório que você tenha que fazer o investimento, tudo isso, quando entra na conta, acaba trazendo números pesados. Então, talvez agora seja o momento de que algumas empresas possam se utilizar da ferramenta da sublocação como uma oportunidade de rentabilizar algum espaço que venha ficar ocioso nos escritórios, né? Então, essa é uma tendência que a gente enxerga, ou uma ferramenta, talvez uma solução que possa ser considerada, né? Não a única, mas acho que ganha um pouco mais de espaço aqui nesse momento, nesse contexto,
né? Yara, excelente. Pessoal, não sei se vocês estão... Espero que vocês estejam aí com o olho coladinho na tela e os ouvidos bem abertos, porque ela já colocou aqui uma primeira tendência de transformação na forma de ocupar, e até mesmo na questão da sublocação como uma ferramenta para diminuir, não impactar tanto o mercado. E muito em voga disso, a gente já tem aqui mais de 50 pessoas acompanhando essa live, e a gente tem algumas pessoas comentando, eu vou dividir com vocês os comentários que já rolam aqui pelo Facebook. O Rubens Mendes fala o seguinte, que tem gente que já está com saudade até do fretado, não é só do escritório não, viu, Fernanda? É do fretado também. Pode ser. Ele também endossou que essa questão de ampliar as alternativas, tornar mais flexível, tem edifícios residenciais, condomínios residenciais, também já pensando em ter ambientes de trabalho para que as pessoas possam produzir. A gente tem aqui diversos, boa tarde, Renato, Luana, Libardi, Simone, Jack, Fernando Prestes, Elcio, Alex, Simara, Zé Eduardo, e tem muitas outras pessoas que eu não vou conseguir falar, mas boa tarde para vocês também, sejam todos bem-vindos. Acredito que a gente já tem algumas respostas dadas com relação ao downsize, impacto de mercado, a questão de devolução dos espaços corporativos como o home office sendo a principal solução. E tanto a Yara quanto o Fernando ponderaram que o home office fará parte, ele já fazia parte de muitas empresas, mas ele acabará sendo ampliado para um número maior de pessoas, mas nada substituindo em definitivo o escritório. E sim, o Fernando gosta de usar a palavra pizza. Depois eu peço para ele dar mais um comentário sobre isso. E tem uma pergunta aqui do Leonardo Gomes. Vocês estão prevendo algum movimento de downsizing por parte do mercado? Se sim, qual o impacto? É exatamente o que a Yara terminou de responder, e acho que são esses os principais comentários. Então, se eu puder adicionar essa questão do downsizing aí, bom, vamos explicar essa questão da pizza, né? Porque senão eu vou ficar passar por gordinho aí, né? O cara que só pensa, o Fernando gosta da pizza, né? O que eu estou dizendo é que, basicamente, até quando esse comentário de pizza, que eu dou exemplo utilizando a ideia do gráfico, é que antes a ocupação das empresas ela estava dividida, pensando num gráfico de pizza, né, de 100% da ocupação, tinha empresas que 100% do seu modelo de trabalho estava em escritórios tradicionais, tem empresas que desses 100%, 20% estava já em home office, 80% em tradicionais, tinha gente que fazia parte também dessa divisão de pizza, algumas equipes em coworking. O que eu acho é que, aí, não sendo aí extremamente otimista do ponto de vista de quem trabalha no mercado imobiliário, não dizendo que o mercado não vai mudar, também trazendo o contraponto, é que eu acho que o home office entra nessa pizza para um número muito maior de empresas que antes não entrava, e que isso sim provocará um impacto no mercado de escritórios, tá? É um impacto que inviabiliza investimentos, que vai trazer também assim uma nova crise do ponto de vista de excesso de espaços ofertados, de queda de preço abrupta e etc. Não, eu não vejo dessa forma. Mas que haverá um impacto de devoluções, isso haverá. Fazendo um comentário aqui um pouquinho só mais técnico, a gente como Buildings, né, como uma empresa de coleta de dados, nessa semana o meu time está atualizando os edifícios classe A, que são os edifícios de melhor padrão, para São Paulo e Rio de Janeiro. E de segunda a terça e um pouquinho de hoje, eu estou monitorando isso bem de perto junto com eles para entender esses movimentos, né? Então a gente tem assim, um volume de empresas que já estão dizendo que farão devoluções maior do que eu imaginava até sexta-feira passada. Eu acho que sexta-feira passada eu sabia assim, que haveriam devoluções, algumas empresas aproveitariam para expandir no prédio, uma vez que o inquilino deixa, ela ganha um espaço, ela cresce, e nessa balança, pensando agora nos próximos 2 trimestres, eu não sabia o que sobressairia. Eu acho que a gente teria até uma sobressalência de devoluções, mas eu acho que agora ela vai ser maior do que eu imaginava, tá?
muito provavelmente, quando a gente fechar os números do segundo trimestre para o mercado de escritórios, agora no final do mês de junho, talvez o impacto da pandemia ainda não esteja exposto. Tá? Eu acho que a gente deve ter ali ou a vacância subindo um pouquinho, ou a vacância estável. Acho que a alteração ela é um ajuste, ela é mínima. Por quê? Porque, como a Yara falou no comentário anterior, devolver espaços também custa, e devolver espaços você também precisa de tempo. Então, muitas empresas que tomaram uma decisão de devolver espaços em abril, maio ou junho, não terão tempo hábil de fazer essa devolução. Muitos dos casos, inclusive, que a gente está vendo, alguns que eu estou lembrando aqui de cabeça, essas devoluções são a partir de julho e agosto. Então, eu creio que nós teremos, sim, um impacto de vacância, na taxa de vacância subindo, muito provavelmente no terceiro trimestre desse ano, para São Paulo e para Rio. Então a gente vai voltar às pichinchas dos preços de aluguel? Não. Vamos lembrar que a vacância na Faria Lima, Vila Olímpia e Paulista estava em 5%, 6%. Se a gente tem um acréscimo de vacância nessas regiões, e poderia levar para 8, 9, 10, mesmo assim tem players na região que poderiam absorver esse espaço, que inclusive estão buscando opções de consolidação. E um comentário adicional que eu queria fazer também, só para a gente, né, assim, se exercitar nesse nosso momento de análise, é o que, assim, o que levou as pessoas a optarem pelo home office de uma forma globalizada? Primeiro, uma questão de saúde, tá? E agora, essa decisão de algumas empresas de devolverem os seus espaços, hoje eu vejo que a maioria, e isso é uma opinião, tá? Vamos deixar claro que é a opinião que é dada, isso é uma opinião. A minha opinião, pelo que eu estou vendo, é que a maioria dessas empresas que estão optando por devolver os espaços e levar as equipes para home office são empresas que precisam fazer uma economia de gastos por conta do impacto que essa pandemia trouxe, muito mais do que uma escolha do home office como modelo ideal para os seus colaboradores. Pensando nisso, o que a gente pode imaginar? Teve uma equipe, uma empresa que teve um baque de caixa forte, violento, os negócios pararam por aproximadamente 3 meses, a empresa não teve caixa, precisou reduzir espaço, devolveu o escritório, entrou nessa conta, levou todo mundo para home office. A empresa vai se virar com a realidade que ela tem, ela vai todo mundo para home office. Mas nada impede que daqui 6 meses, 1 ano e meio, ela tome a decisão de montar novamente um escritório e levar seu time, se o modelo de home office não funcionar para ela. Eu acho que a gente vai ver um pouco de tudo. A gente vai ver empresas que vão para o home office nessa prerrogativa principal até de economia, de sobrevivência, porque cá entre nós, para quem que a economia está fácil, entendeu? Eu acho assim, sei lá, talvez para mercado eles não tiveram uma queda de vendas, talvez o iFood está vendendo bastante, mas de uma forma geral todas as empresas foram impactadas por esse momento. Então, algumas que tinham caixa conseguiram sobreviver, outras fizeram ajustes, mas há quem se apertou de uma forma e, atrelado ao timing do seu contrato de locação, pode ter visto no seu escritório a grande possibilidade de uma redução de custos a curto prazo. Então, vamos lembrar também o que está pautando essa conversa de home office. Era uma questão de saúde e uma questão econômica. Não o home office como um novo modelo, assim, que seja algo global, que todo mundo vai funcionar. Talvez isso, e às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, quando vê uma empresa devolvendo 10 mil metros, vai falar, olha lá, o Fernando e a Yara disseram que isso não ia acontecer, mas está acontecendo. Não, eu estou dizendo, vai acontecer, mas talvez esse tipo de caso seja, não é exceção, mas sejam menores do que as empresas que manterão seus escritórios. A gente não vai ter uma inversão aqui de cenário a curto prazo, onde os escritórios vão estar todos vagos, todas as empresas vão levar todo mundo para home office. Não é assim. Mesmo as empresas que levarão as equipes para home office, muitas delas manterão seus espaços de escritórios, fazendo reajustes, criando outros ambientes. Então, aí a gente pode depois seguir na nossa conversa falando sobre os impactos do dia a dia. E é isso, de espaçamento das equipes, de novas áreas que vão sendo criadas. Mas é importante a gente sempre ter em mente o que está provocando toda essa discussão e porque muitas empresas têm optado para ir para o home office, né? Porque acaba sendo, em alguns casos, uma questão
de sobrevivência de uma economia necessária, não até de uma escolha, né? Mas de uma questão de urgência, né? Eu sei que a Yara a gente já passa dos 35 minutos, já quase entrando no último bloco. A Yara preparou também algumas questões para dividir com a gente com relação às adaptações, né, Yara, da entrada, da reentrada dos escritórios, que é a grande realidade que nós vivemos hoje, todos nos preparando para essa retomada. Antes de você entrar nesse capítulo, eu queria só o Elcio Busato, que nos acompanha, e o Hugo, eles fizeram um comentário sobre para quem vai a conta da questão do home office, mesas, cadeiras, valor de quanto custa a ergonomia, internet, todas essas questões de quem seria o investimento. Eu acho que essa é uma das perguntas que vale $1 milhão. As empresas também estão construindo e repensando suas novas políticas e formas de incentivo, Elcio e Hugo. Então, essa resposta a gente não consegue te dar como especialista, apenas como opinião. Talvez num futuro muito em breve, as empresas passem a contratar, e assim como o vendedor no passado era contratado, ele precisava ter a carteira de habilitação e um carro como pré-requisito, talvez no futuro seja pré-requisito os colaboradores terem uma posição de trabalho. Mas até então, o que tem desenhado, as empresas estão se desdobrando nesse momento de work from home para ceder cadeiras, para alugar cadeiras, para prover equipamentos para os seus colaboradores. Então, essa a gente fica devendo, mas em breve a gente traz uma live para falar sobre de quem é a conta, quem paga o investimento da infraestrutura em home office. Yara, a palavra é toda sua. Então, eu acho que só concluindo um pouquinho, antes da gente falar aí da transformação dos escritórios agora, eu ia comentar um pouquinho do que o Fernando falou, né, justamente no sentido de que a análise da ocupação que está sendo feita, um possível downsize, ou até mesmo alguma devolução que aconteça de escritórios, ela não é motivada apenas pelo home office, né, então vamos tirar, acho que é importante a gente não deixar o home office como vilão da história, acho que o grande vilão da história é a questão da economia e dos impactos financeiros que essa questão da pandemia trouxe para os segmentos e para as empresas como um todo, né? Mas dizer exatamente qual é o percentual de devolução que vai haver em função disso ainda é muito cedo, como o Fernando comentou, realmente é algo que não dá para prever nesse momento, né? E aí, falando um pouco agora sobre como é que vai ser a reentrada, então, né? O que esperar, eu acredito que quase todas as empresas estão nesse momento agora buscando ali saber o que ela vai precisar fazer para receber esses funcionários de volta dentro do escritório, né? E essa é a bola da vez agora, só se fala nisso, as empresas realmente estão com essa preocupação muito forte. Inicialmente, acho que o ponto número 1, né, que inclusive decorre da legislação agora que autorizou a reentrada, é a questão do rodízio dos funcionários, né, quer dizer, não ter ali a sua capacidade máxima por todo o tempo, né, então esse rodízio ele vai acabar existindo e, enfim, algumas empresas estão até optando por fazer isso de uma forma faseada, né, mas a ideia é justamente reduzir, apesar de você ter uma operação viva e retomando ali no escritório, com muita responsabilidade e, enfim, fazendo esse rodízio aí dos funcionários que voltam, né, e os que permanecem trabalhando de casa. Então, essa é uma primeira ação, né. Depois a gente vê que existe também a questão das políticas aí para agendamento de reuniões externas, eventos, né, reuniões, mesmo as reuniões internas, algumas intervenções devem ser feitas nas salas de reunião, assim como em outras áreas do escritório, antes da pandemia, estava muito na moda falar de espaço de descompressão, né, o pessoal, as empresas, de uma forma geral, procurando fornecer e conceder ali no seu espaço algum ambiente em que você pudesse bater um papo, ou fazer uma reunião mais informal, né, enfim, agora, todos esses espaços acabam, de uma certa forma, tendo que ser repensados para evitar aglomeração,
né? Então, evitar que as pessoas fiquem ali discutindo um determinado tema por muito tempo, enfim, acaba sendo uma questão. E a gente tem também a questão envolvendo a tecnologia, né? Alguns aplicativos que foram desenvolvidos e que estão sendo muito cotados agora para evitar o contato físico, né? Para abertura de porta, antecipação de chamada de elevador, catracas eletrônicas, enfim, uma série de até controle de acesso aos banheiros, né, para ver quando se tem muita gente, ele avisa, enfim, tem uma série de aplicativos e de sistemas de tecnologia para auxiliar nesse momento, né. E eu acho que tem uma série, enfim, de itens, e a gente tem até um material bem completo sobre isso, que depois a gente pode disponibilizar para o pessoal que vem acompanhando a gente, com algumas dicas e aquilo que deve, sim, ser a tendência nesse momento da reentrada, né? Já que você falou de material para compartilhar com todas essas dicas, Yara, eu vou fixar aqui na tela, gente, esse já é um presente, um legado de todos dessa live, todos os organizadores dessa live para vocês. Vocês podem acessar esse endereço que está na página, na tela, e lá vocês vão conseguir fazer download desse material, bem como ter um plus do que a Yara não está comentando aqui por conta do tempo. Então, o material realmente está muito rico, detalhado, é praticamente um beabá, um passo a passo do que fazer para essa reentrada. Então, eu vou deixar fixado aqui, está também nos comentários do Facebook, eu vou colocar um coraçãozinho lá agora, para quem quiser posterior à live, que ninguém vai dividir a atenção agora, fazer o download para poder acompanhar todas as dicas que a Yara comentou. E, óbvio, compartilhem o link com os seus amigos. Diziacas, tem algum ponto que já chamou a atenção nessa reentrada de alguma pesquisa que a Buildings tenha feito? Não, acho que sobre o processo de reentrada, a gente não tem nenhuma pesquisa, nenhum dado, até porque tudo que a gente produz é para uma visão mais macro de mercado imobiliário mesmo, a gente não entra tão no micro da operação das empresas, mas é isso que a Yara apontou, acho que para todo mundo há uma mudança. Hoje eu estou no escritório da Buildings, mas estou eu e mais uma pessoa do nosso administrativo, então uma equipe de 26 pessoas, nós estamos em 2, preparando essa volta, então eu passo nas mesas de todo mundo aqui, tem um álcool gel, tem um álcool gel na entrada, tem álcool gel na saída, tem álcool gel no banheiro, tem álcool gel na minha sala de descompressão, que é onde eu estou agora. Então, assim, a gente vai precisar fazer diversas mudanças, seguir as ordens, né, pensando que o prioritário, obviamente, é seguir a questão da saúde, né. O difícil é entender, vamos dizer assim, como que fica essa realidade de escritórios pós-pandemia mesmo. Suponhamos que uma vez que essa questão do coronavírus tenha sido vencida, como já foi em alguns países, o que vai ficar de legado desse aprendizado, né? Se questão de espaçamento vai ser algo permanente, se tudo isso que está sendo feito de tecnologia para que essa volta seja segura, uma vez que nós vencermos esse problema, e nós temos fé que nós venceremos esse problema, como que isso fica? Eu, particularmente, só tenho opiniões sobre isso, claro, né? A gente não tem dados de como vai ser essa realidade. Eu penso que, uma vez vencido isso e vencido de uma forma mais definitiva, a gente vai ter uma realidade com acréscimos, com melhorias, mas não vai ter uma realidade muito diferente daquilo que a gente tem hoje, pensando em escritórios, né? Mas essa é a minha opinião. Eu creio que daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos que a gente tenha vencido isso, que o corona, o Covid ou outra doença que possa surgir não seja mais pauta no dia a dia do nosso mercado, talvez a gente possa ter um ambiente onde as pessoas possam circular de forma com uma questão de proximidade, etc. Não é que vai ficar proibido para sempre você dar um abraço numa pessoa que não mora mais na sua casa, né? Então, assim, você vai encontrar colegas de trabalho e essa interação faz parte do ser humano. Pensando nesse tipo de impacto para o mercado imobiliário, pode ser que daqui 2, 3 anos a gente tenha um adensamento novamente maior do que nós teremos logo nessa primeira volta a escritórios. É óbvio que nessa primeira volta a escritórios a gente precisa tomar todos os cuidados necessários. Eu estou com uma máscara em cima da minha mesa de trabalho, que eu uso no hall, eu uso no elevador, eu uso na garagem do prédio. Quando eu estou aqui dentro, porque trabalhar de máscara o dia inteiro, por favor, cansa demais.
mas por isso hoje eu posso escolher porque eu estou sozinho no escritório, com mais uma pessoa que fica em outra sala. Então, mas quando isso voltar, acho que vai ter um tempo de cuidado, mas uma vez vencido isso, como eu estou dizendo, e acho que é uma análise relevante para essa nossa conversa, suponhamos 6 meses depois de Covid-19 acabou, graças a Deus, vencemos, tem vacina, ou tem remédio, como foi o exemplo, acho que da Nova Zelândia, né, que está sendo citado como um país que conseguiu erradicar, não tem mais nada lá dentro. Como que as pessoas estão lá dentro? Será que os escritórios têm um espaçamento grande ou não? Como é que isso fica num prazo médio e longo? Eu creio que na médio e longo prazo, pós vencermos esse tema, a gente deve ter uma realidade com ajuste mais parecida com o que a gente tinha anteriormente, porque faz parte do ser humano essa questão de contato, de ter um ambiente de descompressão que a gente consiga sentar e jogar videogame junto. Acho que isso ainda vai ser uma realidade. Então é importante pontuar o que vai ser feito a curto prazo, e são todas essas medidas necessárias para a volta, como a gente está tendo aqui, mas a médio e longo fica uma incógnita, né, de quais as lições que a gente vai aprender e vai colocar na prática ad eterno, qual a gente vai entender que são cuidados que a gente pode se dar a liberdade de vencer, enfim, ter uma vida mais parecida com o que a gente tinha antes, né? Então, eu não sei se, por exemplo, trazendo uma discussão bem aleatória, assim, se o cinema, uma vez que eles voltarem, se agora as cadeiras vão ser super espaçadas, porque o impacto, se a gente for nessa linha, o impacto ele é gigantesco. Como que fica um estádio de futebol? Nunca mais vai ter torcida? Não, no estádio de futebol eu posso ficar a 10 centímetros de uma pessoa que eu não conheço. Mas no meu escritório, que eu conheço as pessoas, que você tem formas de prevenção, aí eu não posso ficar, eu tenho que ficar. Então, assim, eu entendo que a gente tem que dividir essa conversa. A curto prazo, há de fato a necessidade de todos esses cuidados, mas a longo prazo, isso vai gerar um impacto no mercado imobiliário, que é isso. Talvez, quero voltar, vamos voltar a ter as cadeiras de uma forma mais próxima nessas áreas de convivência, óbvio, isso vai aumentar o tamanho dos escritórios novamente, então é difícil prever como que essas mudanças impactam de uma forma mais definitiva, né? Mas esse é só um pensamento, uma opinião minha. E você, Yara, já está ansiosa nisso também, né? Pensando como é que vai ser daqui a um tempo. E você já está ansiosa para voltar para o estádio, assistir uma partida de futebol, ou para poder entrar em dezenas de prédios numa semana? Nesse momento, eu estou mais ansioso para assistir uma partida de futebol no estádio, mais do que visitar vários prédios. Mas são duas realidades que eu não gostaria que mudasse tanto, né? Na verdade, estou ansioso para ter um evento de 200 pessoas de novo. Esse eu gostaria de ter. Isso aí. É isso aí, eu acho que é por aí, viu, Fernando? Eu nunca fui muito de estádio de futebol, mas eu posso dizer assim que a ansiedade aqui é para voltar à nossa vida normal, poder frequentar os lugares, poder cumprimentar as pessoas, né? Enfim, ter um convívio que nos permita voltar a encontrar com os amigos, com os colegas de trabalho. Eu acho que essa dinâmica está fazendo bastante falta, né? No fim do dia, a gente fica dentro de casa quase que a totalidade do tempo, com a família, o que é bom, mas falta um pouco dessa interação social, e eu acho que principalmente o brasileiro, né, é muito habituado a esse relacionamento, de estar sempre junto, os happy hours, né, enfim, os churrascos, né, eu acho que isso tudo acaba, de uma certa forma, fazendo um pouco de falta na interação social do pessoal. Mas eu acho que no ambiente de trabalho, o convívio, o contato com os colegas, né, enfim, para essa troca de informações que acaba sendo fácil ali no corredor mesmo, um fala, o outro já anota, enfim, isso acaba sendo também, de uma certa forma, positivo na nossa rotina, né, e essa distância aí física acaba comprometendo um pouquinho essa dinâmica, mas a gente tem conseguido, né, enfim, driblar bem com a tecnologia, né, com a possibilidade de você estar sempre online, o celular, é o WhatsApp, o computador, o e-mail, enfim, todas essas formas de comunicação que, de uma certa forma, procuram facilitar e minimizar um pouco o impacto dessa falta de interação social, né. Deixa eu fazer um acréscimo aqui, menina, só voltando pro tema, enfim, que faz mais parte do meu dia a dia, porque, de fato, eu não tenho competência para falar de urbanismo, cinemas e estádios de futebol. Isso eu só sou usuário, não sou expert na área. Voltando um pouquinho
ainda nessa discussão de impacto, aí sim falando mais do mercado de escritórios, não do dia a dia das empresas, o que eu vejo é que esse momento que a gente está passando e essas devoluções que vão acontecer, de uma forma geral, criará um alerta para o mercado, para proprietários e inquilinos, e isso deve promover um congelamento de preços de aluguel. Tá? Porque vamos considerar o histórico recente. O histórico recente era de aumento de preços de aluguel. Estava ficando mais caro alugar espaços, cada vez mais caro. Por quê? Porque a gente tinha uma oferta se esvaindo. A taxa de vacância estava caindo, estava sobrando pouco espaço. Quem ainda tinha espaços disponíveis estava conseguindo alugar por mais caro. Fernando, mas agora essa pandemia vai trazer nova onda de carências, cash allowances, que a gente viu lá em 2015, um novo movimento flight quality. Eu creio que não é para tanto. Tá? Pensar em elevação de preços, continuidade de elevação de preços nesse momento, eu penso em casos muito específicos. Prédios e proprietários que têm um portfólio bem consolidado, que o cara tem um ativo que é bem único, e aí ele consegue segurar preço, ou o cara paga esse upside de preço que eu quero, ou eu vou arranjar outro inquilino que eu quero. Mas, de forma geral, aquilo que a gente estava vendo da cidade como um todo subindo em preços, a gente deve ver uma pausa nisso, com algumas questões, dependendo do proprietário. Se o impacto dele for maior, ele vai ter que ceder um pouquinho mais em preço, etc. Então, a gente vai ter uma acomodação nessa questão de preços que eu vejo pelo menos nesse ano. Tá? Então, a gente deve ter, sim, esse impacto, mas não é algo que vai voltar a ter descontos de 50%, nem cash allowance, que é um termo que eu usei, mas em 2015, quando a vacância estava muito alta, alguns proprietários pagaram um valor para que inquilinos viessem para o seu prédio. Tá? A justificativa desse valor era para ajudar nos custos de mudança, instalação e obra. Então, por exemplo, o inquilino ia para um prédio que nunca foi habitado. Então, o proprietário falava assim, eu te dou R$1.000, R$1.200 por metro quadrado para você desligar o seu endereço atual, vir para o meu, fazer as modificações que você precisa e operar. Então, esse cash allowance que aconteceu, e isso já tinha parado, já tinha acabado de acontecer, a gente não deve voltar a ver. Essa é a minha opinião. Eu creio que haverá essa acomodação de preços, aquilo que estava subindo, a gente deve pausar. Em alguns casos, o proprietário vai precisar ser mais flexível nas negociações, porque a gente deve ter um impacto na demanda por novos espaços. E preço é uma relação entre oferta e demanda. Enquanto há um trimestre atrás a gente tinha muita demanda e pouca oferta, os preços estavam subindo. Agora, em alguns casos, a gente tem pouca oferta e uma demanda mais fria, o que vai gerar um preço congelado. Se você tem muita oferta e a demanda esfria bastante em algumas outras regiões, a gente pode ter uma acomodação de preço. O que eu digo acomodação é um desconto de 10%, 15%, 20%, mas nada que vai ser, o cara que estava fechando por 90% vai precisar alugar por 50%, porque senão ele não vai alugar. Eu não vejo esse movimento acontecendo, tá? Então, até para quem investe em fundo imobiliário, onde aluguel está totalmente atrelado à renda que ele recebe mês a mês, eu acho que, de linhas gerais, é óbvio que cada fundo tem uma peculiaridade, mas o mercado como um todo deve ter um impacto nos rendimentos, porque os aluguéis vão ter esse baque dos últimos 3 meses e não devem crescer na mesma velocidade que vinham. Aí a gente deve ter casos, alguns vão reduzir um pouquinho, outros vão crescer. Então, essa matemática do preço também vai ser algo para a gente acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né? São muitas variáveis que a gente precisa ver. O que vem, e vem novo estoque. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu prédio, vendo 2 torres do Parque da Cidade, que não pararam de construir na pandemia, da BR Property, que continuam em construção e vão entregar ainda final desse ano, começo do ano que vem. Então, vem novo estoque, tem muita coisa para ser locada. Tudo isso vira um mix de coisas que você chega nesses dados. O que é vacância, o que é preço, o que são essas movimentações. Então, tem essa dinâmica do mercado imobiliário para a gente observar também. E só complementando, e é legal você ter falado da questão do impacto de preço, porque quando a gente começa a falar de devolução de espaço, acho que a primeira pergunta que vem primeiro, se o home office que é o vilão, segunda, se o preço vai cair, né, o preço de aluguel, por conta das devoluções.
E eu acho que o que você comentou realmente está bem em linha com o que a JLL apura também em termos de dados, né? Então, a gente vinha numa crescente de valores, principalmente para as regiões mais demandadas, regiões primárias, ali Faria Lima, Vila Olímpia, JK, com baixíssima disponibilidade de imóveis, né, de alto padrão, pelo menos, e um valor de aluguel realmente crescendo significativamente no primeiro trimestre, né, uma expectativa de que esse aluguel fosse, de fato, aumentar mais ainda nos próximos meses. Com a pandemia, realmente, os processos de locação, os projetos, todas as locações e as negociações que estavam acontecendo, de uma certa forma, colocou-se o pé no freio, deu uma parada, vamos esperar para ver qual é o impacto dessa pandemia no segmento, na economia, se eu vou fazer mesmo essa movimentação. Então, as decisões de longo prazo, de uma certa forma, foram pausadas até para ver qual vai ser a reação do mercado. Então, a gente também espera uma desaceleração daquela crescente de aluguel que a gente vinha no primeiro trimestre, mas é tão simples quanto desacelerar, né? Não ainda um impacto de redução forte de valor de locação ou de outros incentivos que venham a ser concedidos, pelo menos para essas regiões primárias, que ainda que você tenha, haja devolução de espaço corporativo ou downsize de empresas nessas regiões, a vacância já estava tão baixa que você vai ter ali um pouco mais de estoque, mas não vai ser nada tão significativo a ponto de derrubar os valores de aluguel, né? Então, acho que é uma ponderação importante aí com relação a preço, né? Inacreditavelmente, nós já estamos chegando ao fim. E aí eu vou pedir tanto a Yara quanto o Diziacas para deixarem uma mensagem para todos que nos acompanham e também fazer as suas considerações finais. Podemos começar com você, Fernando? Podemos, eu ia falar para a Yara ser a primeira, né? Eu ir na bota e concordar com tudo que ela disse, mas já que você levantou a bola, eu não posso passar agora, né? Mas, obviamente, mais uma vez, agradecer o convite. É óbvio que existem coisas que a gente coloca aqui, e é sempre importante frisar aquilo que a gente divide entre dados e opiniões, né? A gente precisa ser responsável nisso. Então, quando a gente fala desse histórico do mercado de escritórios, da vacância que estava baixa, do preço que estava subindo, isso tudo é dado, é fruto de um trabalho que a gente faz de coleta, e isso a gente pode, obviamente, cravar em pedra. O que a gente fala sobre futuro é com base em experiência, com base em algumas projeções que a gente faz, mas não deixam de ser opiniões, né? Então, essa ponderação é importante, obviamente, a gente também está estudando isso e vendo desenrolar. Se a gente fizer essa live daqui 2 semanas, um repeteco triplo, para mim, pode ser que eu tenha opiniões novas, diferentes, então acho que isso faz parte da evolução do tema, né, que a cada minuto a gente está recebendo novas informações, mas agradecer o convite da John, da JLL, e da Paola, da Yara, foi um prazer participar com vocês. Quero colocar também a Buildings à disposição de quem está acompanhando a live e quer acompanhar esses números de mercado. Pô, Fernando, eu quero saber quais empresas estão se mudando, eu quero ver o que está acontecendo, eu quero saber os prédios, eu quero ver quem é proprietário. Tudo isso a gente tem à disposição na Buildings, então a gente também se coloca aqui para bater esse papo, para apresentar o que a gente tem também como produtos. Sigam a Buildings nas nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Então, a gente tem muito material bacana para quem acompanha essa live e também acompanhar depois. Bacana. Muito, Fernando, e de verdade, você é um parceiro e a gente conta sempre com você. Vou dar um spoiler do que está sendo planejado nos bastidores. Tanto a JLL quanto a Buildings estão esperando o fechamento do trimestre, que acontece aí, então, no final desse mês de junho, para no mês que vem, em julho, a gente já tem aí uma live sendo desenhada para a gente trazer para vocês o que foi apontado em termos de mercado imobiliário, em aspectos de proprietário e usuários, no segundo trimestre, e saber quais são os reflexos dessa pandemia já em nosso mercado. Então, não deixem de seguir os nossos canais de rede social, porque realmente vem novidade boa com esse trio de empresas para vocês. Yara, com você a palavra.
Ai, gente, eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês, agradecer a todos que se conectaram para seguir essa discussão aqui junto com a gente. Esse tema é bem relevante, é o tema do momento, está todo mundo falando disso, e para a gente é muito importante poder também contribuir de uma maneira positiva e responsável, né, nesse mercado. Então, antes que todo mundo saia se descabelando, ai meu Deus, o que vai ser? O mundo acabou, não, calma, né, que tem saída para tudo. O que é importante é o planejamento, né, dados, análise de dados, planejamento, estratégia, né, então esse conjunto aí de elementos são importantíssimos para a tomada de decisão, e a gente fica muito contente de poder, de alguma maneira, contribuir com esse processo. Então, também me coloco aí à disposição para quem está assistindo a nossa live, coloco a JLL à disposição naquilo que a gente pode auxiliar nessa cadeia aí, imobiliária, né, para que as decisões possam ser tomadas também de maneira bem responsável, consciente e com base aí em dados, que é o que é uma das premissas importantes, né, para decisões de longo prazo, né. Maravilha, Yara, também muito obrigada pela sua disponibilidade. Gente, parece fácil fazer live, mas não é, porque é ao vivo e a gente não tem como falar, volta, deixa eu corrigir o que eu pensei, não era bem isso que eu queria falar, então tem uma dificuldade por trás de fazer ao vivo, mas são pessoas especialistas que disponibilizam um pouquinho do tempo para dividir com todos nós o conhecimento e dar tranquilidade nas nossas ações. Como bem a Yara e o Diziacas falaram, apoiem as decisões das companhias de vocês, nas tomadas de decisões com estratégia, com informações, com dados. Essa live fica gravada aqui no Facebook. O link para o download do material sobre retomada e pontos para reentrada nos escritórios está disponível e gratuitamente, não tem uma pegadinha de venda no final. Então, façam download, aproveitem. E se o contato segue por aqui, JLL, Builds, John Richard, muito obrigada pelo tempo de vocês e até semana que vem. Lembrando que semana que vem a gente volta ao horário de quinta-feira, às 15 horas, porque especialmente essa semana nós fizemos a quarta, porque amanhã é feriado em todo o Brasil, não só em São Paulo, que algumas pessoas vão trabalhar. Então, fiquem bem, fiquem com saúde, muito obrigada e até a próxima semana. Abraço, tchau, tchau.